Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito você. Sua casa, sua família, o seu dia. Que seja assim maravilhoso. Que a graça do Senhor cubra você e os seus, e que você tenha favor em tudo que for fazer, onde for, e assim que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Embora você estivesse arruinada e fosse abandonada, e sua terra fosse arrasada, agora você será pequena demais para o seu povo. E aqueles que a devoraram estarão bem distantes. Uau! Uau! Então o Senhor fala com a nação. A situação era grave. O Senhor chamou de terra arrasada, arruinada, abandonada, com muitos devoradores, né? Mas Ele garantiu que as coisas iam mudar de tal forma que os devoradores seriam levados, estarão bem distantes. E que aquele lugar arrasado ia ser transformado, ia crescer de tal forma que ia se tornar pequeno. Pequeno. Os filhos nascidos durante seu luto. Então, que período difícil, hein? Um período de luto, né? Algumas perdas, alguns momentos podem serem tão difíceis que você realmente se sente assim, você pode sentir assim, de luto. E aqui o Senhor fala de uma estação de luto, de um tempo de luto. Mas que ainda assim, gente, isso aqui é forte mais, que durante o luto, eles estavam gerando. Olha só, preste atenção. Porque às vezes a gente acha que está tão difícil que não está acontecendo nada, não está gerando nada. Mas a resposta que você dá no seu período de luto gera milagres. Gera milagres. E você vai gerando milagres. Então, os filhos nascidos durante seu luto ainda dirão ao alcance, olha aqui, ao alcance dos seus ouvidos, você vai ouvir aqui, bem perto, não é longe não. Este lugar é pequeno demais para nós. Dê-nos mais espaço para vivermos nele. Então aqui o Senhor está falando que no período de luto estava acontecendo o quê? Ampliação. O quê? Estava gerando filhos, gerando frutos. E não parecia que não, né, que não estava crescendo, mas estava. Estava crescendo. Pois foi no período do luto, da dor, que ela foi gerando e foi ampliando. Meu Deus. Então você dirá em seu coração: quem me gerou estes filhos? Meu Deus! Tudo isso aqui que eu estou vendo, esses resultados, esses frutos,
Quem me gerou isso aqui? De onde veio isso? Eu estava enlutada e estéril. Eu estava de luto e seca. Parecia que eu não estava produzindo nada. Meu querido, mas a resposta que nós damos no período de luto e de esterilidade, quando as coisas não fazem sentido, quando dói, quando parece até que você está perdendo e não avançando, quando você sofre um golpe, uma dor muito grande, uma perda momentânea, e você dá a resposta certa, uma resposta de fé, de confiança, de fidelidade. É Deuteronômio 8, né? O Senhor disse: eu os humilhei para saber o que estava no coração de vocês. Eu queria provar o coração de vocês. E ela fala: meu Deus, mas eu estava enlutada e estéril. De onde vieram todos esses filhos? Estava exilada e rejeitada. Não estava nada bom aqui, não. Enlutada, estéril, exilada, rejeitada. Então, exilada, né? Apartada de tudo, rejeitada. Parece que está todo mundo se afastando. Enlutada é aquela dor, aquela perda. Estéril, quando você parece que não está produzindo nada, não está frutificando. Mas estava. Parecia que não, mas estava, porque a resposta de fé em continuar crendo e confiando em Deus, confiando na promessa, estava gerando frutos. Que a pessoa não está vendo, mas de repente, uai, mas o lugar está ficando pequeno. E esses filhos aí, uai, quem gerou? Fui deixada totalmente só. Mas estes, de onde vieram? Quem gerou todos esses filhos? Quem os criou? De onde estão vindo? Meu Deus! Olha quantos filhos! Quantas bênçãos! Quantos frutos! Onde estava tudo isso? De repente aquilo começou a chegar. Porque assim você vai plantando, e parece que não vai acontecer. Você sabe que eu me senti um tempo assim na Celso. Meu Deus, o primeiro ano, especialmente no primeiro ano, eu me senti assim, enlutada, estéril, porque parecia que eu não tinha resultado, exilada, né, porque eu estava afastada de tudo, rejeitada, porque parecia que eu tinha sido abandonada mesmo. Eu tive momentos, óbvio que eu sabia que Deus não tinha me abandonado, mas sabe quando parece que você está abandonada, mas você sabe que não está, mas parece. Mas eu estava gerando meus filhos, meus frutos. Eu estava gerando. E, gente, e assim foi. E, de repente, aquilo foi mudando. E pessoas foram chegando, e o suprimento, e foi. Você conhece a história, o lugar ficou pequeno. Quem é do tempo da Celso sabe, o lugar ficou pequeno. Pequeno demais. Mas pequeno demais mesmo. Que nós tivemos que fazer uma outra nave na garagem e colocar barracas como escolinha. Bom problema, né? De onde me vieram todos esses? Quem os criou? O lugar vai ficar pequeno demais. Então, às vezes você vai,
está plantando, está ali lutando. E parece que você não está indo a lugar nenhum. Que suas orações não estão sendo ouvidas. Que você não está tendo resultado nenhum. Que nada está mudando, não está acontecendo. Que não vai mudar. Você vai ficar daquele jeito. Mas você está gerando, quando você é fiel e está ali, ó, no lugar que você tem que estar, resistindo. Chora, mas chora nos pés do Senhor. Não abandona o posto. Continua fazendo. Continua firme, mesmo sem ver nada. Vai chegando, de repente, ué, e esses filhos aí? Os filhos nascidos durante seu luto ainda dirão ao alcance de seus ouvidos: este lugar é pequeno demais para nós, dê-nos mais espaço para nele vivermos. Então você dirá em seu coração: quem me gerou estes filhos? De onde eles vieram? Eu estava enlutada e estéril, estava exilada e rejeitada. Quem os criou? Eu estou cheia de filhos. Fui deixada totalmente só. Mas estes, de onde vieram? Reis serão os seus padrastos, e suas rainhas serão as suas amas de leite. Olha o que o Senhor disse. Gente grande vai servir a você. Eles se inclinarão diante de você, com o rosto em terra. Olha isso aqui. Lamberão o pó dos seus pés. Vão servir a você, vão depender de você. Então você saberá, uau, que eu sou o Senhor. Aleluia. Aqueles que esperam em mim não ficarão decepcionados. Então você saberá que eu sou o Senhor. Então o tempo todo ele está falando o quê? Você saberá que eu sou o Senhor. E que aqueles que esperam em mim jamais serão decepcionados. Aqueles que esperam em mim não ficarão decepcionados. Porque parece que você vai terminar decepcionado, frustrado, mas não. Tá lá, vamos lembrar de Ana? Ana via sua rival frutificando. E ela se sentia assim de luto, a estéril. Se sentia rejeitada por Deus, né? Por que Deus não faz a minha vida? Mas assim mesmo, ela estava lá, ainda que chorando. Mas ela ia para o templo, até que um dia ela entrou no santuário e ela não tinha nem forças para clamar, mas o pouco que ela tinha, ela derramou onde? Onde que ela derramou? Nos pés do Senhor. E ela entregou tudo, ela entregou o sonho dela, o que ela queria. Senhor, me dá esse filho, eu vou entregar para o Senhor. Me dá esse filho. E ela entregou tudo. E a Bíblia fala que o Senhor a curou de tal maneira que o semblante dela tinha mudado. O semblante dela mudou. Ela já não estava mais triste, ela foi comer, porque ela só chorava, não comia. Ela estava mal. Mas Ana, antes de ir embora, adorou o Senhor, foi embora, engravidou de Samuel. E a vida dela mudou para sempre. E a história de Ana nos edifica, nos enche de esperança, nos levanta. Ana não mudou só a história dela. Ana continua mudando histórias. Ela continua mudando, porque ela deixou um legado de fé, de perseverança,
de alguém que não desistiu. Não desistiu. Mas que ela foi até o fim, até viver o seu milagre. Você sabe que o Senhor está falando com você, né? Talvez você está assim. Mas é o Espírito Santo aqui, consolando o seu coração e dizendo, você está gerando muitos frutos. Você está gerando mais agora. Você está gerando mais agora do que antes. Nesse período duro e difícil, você está gerando frutos. E o nome do Senhor será altamente glorificado. Você saberá que Ele é Deus e todos saberão que Ele é Deus através da sua vida. Você não vai terminar decepcionado, decepcionada. Porque quem espera, aqui ó, aqueles que esperam em mim, quem continua esperando em Deus, confiando em Deus, mesmo quando parece que acabou, que não tem saída, que não tem jeito, que é o fim, mas a pessoa está lá. Deus me quer aqui, Deus me plantou aqui, Deus me fez uma promessa, está doendo, parece que eu não tenho resposta, eu estou vendo um viver, o outro viver. Eu não estou vendo, mas eu creio nesse Deus fiel, eu creio. Você está gerando. E os que esperam em mim não ficarão decepcionados. Muitos serão seus filhos, muitos serão os frutos, que você vai ficar assim, ó. Mas de onde vieram estes? De onde? De onde vieram? Quem me gerou estes filhos? Então eu estava gerando todos esses filhos? Sim, no momento da dor, enlutada, estéril, exilada e rejeitada, na terra arrasada, você estava gerando seus milagres, gerando glória. Você estava gerando. E agora o lugar vai ficar pequeno. Deus está falando de crescimento, de ampliação, de grande progresso, de muitos frutos, de muita glória, de uma mudança fora do comum. Deus está falando de algo que vai além do entendimento. Aleluia. O que espera por você é tão grande, que você ainda não tem como mensurar. Você não tem mente para isso, olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem desceu o coração. O que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. Deus não deu só um filho para Ana, Ele deu um profeta para uma nação. Ele deu a ela um legado. Então, assim, o que o Senhor preparou para você é superior. Parece que tem demorado, que tem sido difícil demais. Às vezes parece que você não vai conseguir continuar, mas você tem continuado, você tem resistido, você tem olhado para o Senhor, muitas vezes gemido. Muitas vezes eu tive momentos de eu escorregar da cama para orar e deitar a cabeça na cama e não ter forças para falar uma palavra. A minha mente só dizia, me ajuda, meu Pai, porque eu preciso do Senhor. E levantada ali, sabe, restaurada. Como Ana saiu do santuário restaurada. Até o semblante dela tinha mudado. Porque realmente há estações difíceis.
mas que nos levam a gerar frutos que vão mudar o rumo da nossa vida. Tem estações que são difíceis, que são dolorosas, em que você sofre algumas perdas e vive algumas situações que são decepcionantes, às vezes com você mesmo. Com você mesmo. Você às vezes se sente decepcionado com você, com a sua vida. Você se sente de luto mesmo, é a dor do luto mesmo, como se você estivesse perdendo tempo, vida, e não fosse acontecer. Você se sente estéril, parece, meu Deus, por que eu não estou frutificando? Parece que você está rejeitado, que você foi abandonado. Mas, por mais difícil que seja, são nesses períodos que nós geramos nossos maiores milagres. Foi nesse momento aqui que essa nação gerou os seus maiores milagres. Foi no momento mais crítico da Ana que ela gerou o seu milagre. Você está gerando milagres, os maiores da sua vida. O que espera por você é tão grande. Deus está do seu lado. Deus está com você. Hoje pode parecer uma terra arrasada, mas a restauração vai ser tão grande. A mudança vai ser tão grande. O que Deus vai trazer para você é um resultado tão grande. É um crescimento, um progresso, que você vai olhar e vai dizer: o que é isso, meu Deus? Nem assim, nos momentos em que eu parei para imaginar, eu chegaria nesse lugar que o Senhor tem me colocado. Tem sido muito mais, muito mais. Sim, o Senhor está dizendo, a terra arrasada, a pessoa enlutada, estéril, não ficará decepcionada. Você saberá que o Senhor é Deus e todos saberão. Você está gerando milagres, gerando frutos, gerando filhos, que o lugar vai ficar pequeno. O espaço vai ficar pequeno. Deus está falando de muitos frutos, de crescimento, num nível que você não tem como mensurar agora. É um grande crescimento, progresso, avanço. Sim, muitos filhos, muitos frutos, muitos resultados, crescimento abundante. Algo que vai além do que você pensou ou pediu. Levante-se e glorifique o nome do Senhor. Porque o que espera por você vai além do que você pensou e imaginou. Vai além, vai muito além. Que você vai perguntar: meu Deus, como? Sim, você confiou no Deus Todo-Poderoso. E quem confia nele, espera por ele, não é decepcionado. Glorifique o Senhor. Levante-se. Se chorar, é de alegria. Você sabe, né? Você sabe o que Deus está fazendo aqui hoje. Você sabe. Diga amém. Amém. O Senhor te ama. Ele está com você. E você vai nos edificar grandemente, grandemente. Todos saberão que o Senhor é Deus pelo que Ele vai fazer na sua vida. Você verá a glória de Deus como nunca. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos.
Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida amada que está comigo. E que essa palavra, Senhor, tenha inundado o coração dela e que eu deixe ela agora cheia de paz, de alegria, encorajada, que ela tenha sido confortada, que ela realmente esteja sorrindo de gratidão e cheia de esperança. Eu abençoo lares e famílias, todos que enviaram os seus pedidos para oração. Consagro tudo que foi colocado para receber oração e tomo posse de vitórias, de mudanças, do sobrenatural, de um novo tempo. Abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção 10 vezes mais. Levanta mais semeadores, porque precisamos. Derrama um vinho novo nas finanças do teu povo, e onde esse programa estiver chegando, que essa pessoa já tenha se levantado como um odre novo, revigorada, pronta para desfrutar desse vinho novo, do melhor vinho, de um tempo novo. O final é melhor do que o começo. O Senhor guardou o melhor para ela e ela vai tocar, ela vai viver. E é mais do que ela jamais imaginou. Muito obrigada. Eu te louvo, estou muito edificada, eu te amo, eu glorifico o teu nome por sua bondade e fidelidade. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari, 995, na Moca, onde nós estamos. Hoje, Casa Firme, um trabalho incrível. Você sabe que é único. Você não deve conhecer os lugares que fazem um trabalho como esse. Então, aproveita. Aproveita, venha e se joga no Senhor e viva milagres, viva a glória dele. Conta com a gente. Se o Senhor não voltar, vou continuar falando de vida e mudança de vida. Bom dia. Amém. Você vai levantar os muros da sua vida. E você vai chegar no porto desejado. Você vai cumprir com o seu destino. Você vai viver plenamente o seu propósito. E você vai testemunhar que foi nos 52 dias. Dia 6 de julho, às 9 horas, início do propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida, com a Santa Ceia do Senhor. O muro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família, as finanças, a saúde, a vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé pelo clamor da restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo pela restauração da vida de todo aquele que crê. Deus não nos pede para apenas acreditar, mas para viver plenamente essa fé em cada momento. Despertos ou adormecidos, enfrentando cada desafio com a certeza de que fomos criados para vencer.